Estamos de volta com mais um bloco desse debate. E você aí de casa, o que está achando? Acesse os nossos endereços eletrônicos pelo band.com.br/Rio Interior e dê a sua opinião. Nesse terceiro bloco, assim como no segundo, o candidato pergunta para candidato. O tema é livre. O tempo da pergunta é de 1 minuto. Resposta e réplica, 2 minutos. E tréplica, também 1 minuto. Vamos sortear então para ver quem começa perguntando. Quem começa perguntando é o candidato Zoinho. Candidato, o senhor primeiro diga a quem fará a pergunta e a partir daí o senhor tem 1 minuto. Pois não. Neto. Candidato Neto. Candidato Neto, os seus governos, a Prefeitura de Volta Redonda, viveu em uma verdadeira guerra com a CSN, o que atrapalhou o ambiente econômico da cidade. Outras realidades é que enquanto Resende ganhou a Nissan, Itatiaia, a Hyundai e Porto Real, a ampliação da Peugeot, Volta Redonda viveu mais 4 anos esquecida dos grandes investimentos de seus empregos. Nossos jovens trabalhadores enfrentam dificuldades para conseguir seu primeiro emprego e muitos dos que estão no mercado estão desempregados. Candidato Neto, por que a sua política de desenvolvimento econômico e de geração de emprego não deu certo? Candidato Neto tem, a partir de agora, 2 minutos para a sua resposta. Pois não, candidato? Primeiro, eu estou participando de um debate onde eu estou achando estranho, porque parece que nós não estamos falando da cidade de Volta Redonda. Problemas todos têm, ninguém tem dúvida disso. Agora, Volta Redonda foi considerado, não por mim, mas por todos os ministérios, uma cidade de referência. Candidato, em 2011, o município de Volta Redonda gerou 6.078 empregos. O segundo município que mais gerou emprego da nossa região gerou 1.800. O nosso relacionamento com a CSN é um relacionamento de respeito e independência. Eu sei que o presidente tem um compromisso com seus acionistas e eu, como prefeito de Volta Redonda, candidato, tenho um compromisso com o povo de Volta Redonda. Queremos caminhar juntos, sim, queremos gerar emprego juntos, sim. O desenvolvimento econômico do município de Volta Redonda está a todo vapor, candidato. Estamos aí com 2 condomínios industriais que vai gerar milhares de empregos, um shopping que anunciou agora, um hospital regional, candidato, uma universidade pública de medicina, de saúde, que vai gerar emprego. Candidato, nós estamos falando de Volta Redonda, a cidade do aço em que o seu povo se orgulha de viver e morar nessa cidade. O candidato Zoinho tem, a partir de agora, 2 minutos para a sua réplica. Pois não, candidato? Bem, novamente o que parece, o candidato Neto vive em outra cidade. Em Volta Redonda, segundo o próprio CAGED, no mês de julho, Volta Redonda teve o pior desempenho entre todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. Essa situação é insustentável. Uma cidade com quase 280 mil habitantes. Os nossos jovens trabalhadores só resta trabalhar em empresas das cidades vizinhas ou mudar de nossa cidade para longe de suas famílias. Eu vou me aproximar da CSN e das empresas locais para que juntos das entidades empresariais possamos fazer um pacto pelo desenvolvimento. Também vou trazer uma reforma tributária. Vou diminuir o ISS para atrair novas e grandes empresas. É mais importante o emprego do que o imposto. Mas, candidato Neto, não falta emprego na prefeitura, e ainda mais em ano eleitoral, principalmente para o que a população chama de panelinha. Se depois de 16 anos no governo, milhares de trabalhadores desempregados, você acha que não está na hora de perder o seu emprego também? O candidato Neto tem, a partir de agora, 1 minuto para a sua tréplica. Pois não, candidato? Candidato,
essa cola do senhor aí estão com números enganados. Eu posso lhe garantir que os números não são esses. Eu acho que a geração de emprego está acontecendo. O relacionamento com a CSN tem que ser um relacionamento de respeito, não só com ele, mas com todos os empresários. E nós temos esse respeito. Eu acho, o candidato, que o senhor está falando de outro município. Em relação à panelinha, emprego, o senhor foi líder de um governo, o senhor não pode esquecer isso, né? O senhor participou ativamente nesse governo e a população, os mais antigos, os aposentados, se lembram muito bem da tua passagem nesse governo. Foi lamentável. Volta Redonda viveu o pior momento da sua história. E o senhor teve uma atuação... Candidato, seu tempo chegou ao fim. Quem respondeu faz a próxima pergunta. Portanto, o candidato Neto, primeiro diga a quem fará a pergunta e o senhor tem 1 minuto para fazê-la. Vou fazer a pergunta ao candidato Jair, né? Candidato Jair, Volta Redonda, né? Como eu disse, nós estamos aqui parecendo que nós não estamos falando do município de Volta Redonda. E o nosso povo está nos assistindo, um povo que acredita no seu município e é apaixonado por Volta Redonda, como eu sou. Volta Redonda entrou no guia, né, do Comitê Olímpico Internacional e da FIFA. Foi o único município desse país que entrou nas duas, né, para receber um país, né, que vai participar das Olimpíadas e da Copa do Mundo. Eu gostaria de saber o que o senhor acha disso. O candidato Jair Nogueira tem, a partir de agora, 2 minutos para sua resposta. Pois não, candidato? Candidato Neto, Vossa Excelência está sendo beneficiado pelo destino das coisas. Vou dizer por quê. Em nosso município, cuja cidade nasci, nasceram, ao acaso, alguns talentos, como o Thiago Pereira, alguns craques que foram até a seleção brasileira, sem que houvesse qualquer investimento ou qualquer programa que pudesse sustentar um número de atletas que pudesse realmente colocar a Volta Redonda dentro de um cenário de esporte e que, portanto, por aí fosse beneficiada. Claro e evidente que Volta Redonda, nesse contexto, é muito bom para o nosso município. Nosso município vai ter essa participação dentro do cenário, pelo menos no cenário nacional, já que nós temos nossos representantes aí no cenário internacional. Thiago Pereira foi medalha de prata agora nas Olimpíadas. Mas por que não um investimento em programas, em políticas públicas voltadas para a criação de novos talentos em outras áreas também? O candidato Neto tem, a partir de agora, 2 minutos para a sua réplica. Pois não, candidato? Candidato, Volta Redonda não foi escolhido porque o Thiago é de lá. Nós nos orgulhamos muito do Thiago ser um campeão olímpico, medalha de prata. Mas Volta Redonda, doutor Jair, ele não foi escolhido por isso, não. Ele foi escolhido e analisado por técnicos, pela estrutura que ele tem, pela cidade que é. Candidato, nós temos um estádio diferente do que vocês falaram, que hoje consegue marcar, porque é um estádio da saúde, e as pessoas que estão nos assistindo conhecem, consegue marcar uma consulta com especialista, um exame de alto custo, com mais rapidez que qualquer plano de saúde. Por isso que eu digo, será que nós estamos falando de Volta Redonda? Tem falhas? Com certeza. O senhor conhece a Ótica da Cidadania, que dá 150 óculos para as crianças da rede pública?
para o idoso que ganha até 2 salários mínimos, o centro de fisioterapia, a universidade à distância, Volta Redonda é a cidade do esporte, candidato. E ninguém consegue ser escolhido, ser a cidade do esporte, sem investimento. Por isso que eu digo a vocês, nós estamos sim, há bastante tempo, há 12 anos, trabalhando para fazer da nossa cidade a cidade que nós sonhamos viver um dia. E é indiscutível que nós avançamos. Ninguém está falando que está 1000 maravilhas, mas com certeza vocês não podem estar falando de Volta Redonda, porque Volta Redonda foi o único município desse país que foi escolhido, né? E não foi escolhido por mim, não. Foi escolhido por técnicos, por profissionais que estudaram a segurança ainda. Ok, candidato. Candidato, seu tempo chegou ao fim e o candidato Jair Nogueira tem agora 1 minuto para a tréplica. Pois não, candidato? Minha gente, uma coisa é o mundo ideal, aquele que nós sonhamos. Outra coisa é o mundo real. Volta Redonda, falta a ela ainda estrutura, exemplo, hotéis que possam atender essa demanda. Há déficit de hotéis em Volta Redonda, há uma demanda reprimida dia de semana em Volta Redonda. Com relação ao estádio da cidadania, me causa espécie ter também um centro médico lá, onde tem o melhor tomógrafo, que deveria estar no hospital da UG, para atender em caso de urgência, porque lá chega a urgência, aqueles pacientes que chegam com traumatismo craniano, aqueles pacientes que sofrem acidente vascular cerebral, aí tem que sair dali de ambulância para ir ao estádio, abrir lá, procurar alguém que abra a chave, abra a porta para fazer um exame que deveria estar dentro de hospital. Então, nós temos que levar em consideração. Ok, candidato, seu tempo chegou ao fim e o senhor faz a próxima pergunta e, obrigatoriamente, o senhor tem que se dirigir à candidata Dodora. O senhor tem, a partir de agora, 1 minuto para fazer a pergunta. Candidata Dodora, dentro daquele cenário real que eu coloquei no início, eu ainda quero bater nessa tecla, porque não é incomum, nós estamos falando de habitações inadequadas, habitações em condições subhumanas em áreas de risco, que não há um plano diretor, uma verdadeira situação de favelização. Nós tivemos, ano passado, o presidente da Câmara, então vereador Conrado, votou o orçamento, a lei de diretrizes orçamentárias, 33 milhões para Secretaria Municipal de Ação Cultural, a SMAC, e apenas 4 milhões foram investidos em programas habitacionais de Volta Redonda. Aliás, não em programas, mas em alguma coisa que se falava em... O que a senhora acha dessa assimetria? Candidata Dodora tem, a partir de agora, 2 minutos para a sua resposta. Pois não. Candidato Jair, quando fala, inclusive, de investimento em habitação e melhores condições de vida, a gente precisa de lembrar do orçamento e ver que Volta Redonda é uma cidade que está completamente privatizada. O orçamento do ano passado, que era em torno de 700 milhões, 400 milhões era todo para a iniciativa privada. Pelo menos era isso que estava escrito na lei. O candidato Neto pode dizer que eu estou mentindo, que não é verdade, mas é isso que eu li na lei. E, para espanto nosso, nós vimos que no ano 2009 e 2010, o FURBAN, que é responsável pela habitação, direcionou para a Delta R$ 4.066.829,65. Isso é uma coisa que nos intriga. O que a Delta e o Cachoeira têm a ver com o programa habitacional de Volta Redonda e como esse dinheiro foi parar nessa empresa? Então, nós precisamos de esclarecimento dessas coisas todas aqui, é por isso que tem o debate, é bom que o prefeito Neto esclareça, e nós precisamos, de fato, de estar cuidando da nossa população, acabando com essa história de cidade-espetáculo, fazer do nosso cidadão um cidadão
participante que ele decide sobre a sua vida na cidade. O candidato Jair Nogueira tem, a partir de agora, 2 minutos para a sua réplica. Pois não, candidato? A situação nossa é muito triste. Mais de 30 mil famílias, fiquei estarrecido com esses números, mais de 30 mil famílias têm necessidade de uma habitação adequada. Nós precisamos realmente nos entendermos com a administração da CSN, com seu conselho diretor, porque a Companhia Siderúrgica Nacional é proprietária de mais de 50% das terras do município. Nosso governo, nós pretenderemos, em nosso governo, ter este trabalho conjunto com a empresa no sentido de criar bairros para voltar. Nós estamos falando de 30 mil famílias sem sua casa, sem sua moradia, em condições humanas e habitáveis. Precisamos, sim, de grandes áreas para, juntamente com um programa habitacional, um programa que seja um bairro ou bairros mais humanizados, que tenham serviços públicos adequados, nós precisaremos desse entendimento com a Companhia Siderúrgica Nacional para que a gente possa retirar essas famílias, principalmente essas famílias, dessas áreas de risco, dessas áreas de habitação subhumanas. Então, minha gente, nós precisamos que esses programas sejam colocados em caráter de urgência. Precisamos desse entendimento com essa empresa para que nós possamos investir na população e, assim, tirar essas pessoas dessa condição de vida que pode concorrer para aumentar essa grande tragédia social que a gente poderá ver aí adiante. A candidata Dodora tem, a partir de agora, 1 minuto para a sua tréplica. Pois não, candidata? É necessário também, candidato, exigir que a CSN devolva as terras que não são dela, que está na Justiça, no Ministério, ainda no Ministério Público, para que essas terras possam ser usadas em projetos habitacionais. Além de tudo isso, nós temos um elefante branco, né, que eu acho que deveria ser tombado, inclusive, como patrimônio de Volta Redonda, que é o Escritório Central, um prédio daquele completamente desabitado ou subusado, porque é só o seu subsolo que é usado por alguns funcionários, e que poderia ser usado, inclusive, para universidades públicas, já que vem uma universidade pública de medicina que usa aquele prédio, que aquele prédio seja transformado num campus universitário de universidades públicas e que, de fato, a CSN devolva a cidade para a sua gente. Não existe parceria entre desiguais. E se a prefeitura quiser... Ok, candidata. Ok, seu tempo chegou ao fim. Bom, antes da gente dar prosseguimento aqui à próxima pergunta, agora há pouco a candidata Dodora fez uma referência ao candidato Neto. A sua assessoria pediu direito de resposta. Eu informo que o nosso comitê do debate está analisando e, tão logo tem uma decisão, eles irão me informar e a gente responde aos assessores do candidato Neto. Dando prosseguimento a essa rodada, a candidata Dodora tem que fazer obrigatoriamente a pergunta ao candidato Zoinho. A senhora tem, a partir de agora, 1 minuto, candidata. Pois não. Candidato Zoinho, atualmente a Prefeitura de Volta Redonda investe menos que 30% do seu orçamento com servidores públicos. E olha que esse orçamento já está chegando em 1 milhão. É médico recebendo piso salarial de R$ 800, professores com piso em torno de R$ 600. Eu falo de piso salarial, porque o piso salarial é que conta para a sua aposentadoria, para a sua vida. Plano de carreira que não é cumprido, porque se o plano de carreira fosse cumprido, esse salário cresceria ao longo da sua vida funcional. Quais são as suas propostas para os servidores municipais? Só um minuto, candidato. O senhor tem, a partir de agora, 2 minutos para a sua resposta. Pois não. Candidata Dodora, a minha vida como metalúrgico foi uma vida inteira lutando por melhores condições de trabalho e melhores salários. Não é como prefeito que eu vou deixar de dar aquilo que o servidor público merece. Colocar em prática o plano de cargos e salário, respeitar os trabalhadores municipais, coisa que não existe hoje, o respeito a essa relação entre prefeito e os funcionários municipais.
melhorar a saúde, dando melhor salário para os médicos, atendendo os postos de saúde com médico, os hospitais com médico. Hoje, Volta Redonda, a reclamação é geral. Nós não temos médico em posto de saúde e nem hospital. Os trabalhadores da prefeitura hoje estão todos endividados. Todos os trabalhadores da prefeitura estão devendo bancos porque o salário é um salário miserável. Se realmente Volta Redonda não paga aquilo que a lei determina, eu, como prefeito dessa cidade, vocês podem saber, vou ter uma relação próxima do funcionalismo público daquilo que eles realmente merecem, que é um salário digno para dar um tratamento de qualidade para seus filhos, para dar uma educação de qualidade para os seus filhos, para dar uma alimentação de qualidade para seus filhos. Esse é um compromisso que eu assumo com o trabalhador da Prefeitura Municipal de Volta Redonda. A candidata Dodora tem, a partir de agora, 2 minutos para a sua réplica. Pois não, candidata? Nós queríamos chamar a atenção do servidor público municipal de Volta Redonda, que ele grave, anote, publique todas as promessas que estão sendo feitas aqui com relação à sua vida funcional e salarial. Volta Redonda é tratada como uma cidade-empresa, tem a maioria dos seus serviços privatizados. E agora o vereador, o candidato Zoinho ainda falou de entregar a saúde também para iniciativa privada, para os médicos, para consultório. Nós achamos que tem que investir em um SUS, que tem que garantir que o SUS funcione conforme a sua origem. Nós não podemos continuar com uma cidade em que tem a coleta de lixo privatizada, a merenda escolar privatizada, que os próprios hospitais têm serviços privatizados, terceirizados, nessa aprofundamento aí na terceirização, que é uma forma de explorar ainda mais o funcionário público. Tá certo, candidata, muito obrigado. Respondendo ao pedido de resposta feito agora há pouco pelo candidato Neto, o comitê do debate chegou à conclusão de que não houve nem injúria, nem calúnia, nem difamação. Portanto, o direito de resposta não foi concedido. Bom, com mais essa participação, encerramos o terceiro... Ah, não, desculpa, perdão. Eu me equivoquei aqui. O candidato Zoinho tem 1 minuto para a sua réplica. Pois não, candidato. Dodora, eu não disse privatizar a saúde. Eu falei em contratar horas vagas dos médicos particulares. Isso quer dizer, no pique, no decorrer do ano, às vezes, por um motivo de uma doença qualquer, ser necessário o atendimento das pessoas naquele consultório médico. Às vezes, vai faltar especialista naquela área. Aí sim, a prefeitura vai comprar esse tempo vago do médico. Não citei em momento nenhum a privatização da saúde. Eu sou favorável que a prefeitura assuma toda a responsabilidade da saúde de Volta Redonda. Bom, agora sim, então, com mais essa participação, nós encerramos o terceiro bloco, mas daqui a pouco tem mais debate entre os candidatos a prefeito de Volta Redonda, porque nas eleições 2012 você decide na Band. Até já!